Livro O Tesouro Oculto, Méritos e Excelências da Santa Missa, São Leonardo de Porto Maurício. Capítulo 3. Vários exemplos para exercitar os fiéis de todos os estados e condições a assistir à Santa Missa. Aqueles que não têm gosto para assistir à Santa Missa invocam inúmeros pretextos para escusar sua tibieza. Podeis vê-los absolvidos por seus negócios, cheios de solicitude e zelo pelo progresso de seus miseráveis interesses. Para isso, toda fadiga é leve e não há dificuldade que os retenha. Ao contrário, para assistir à Santa Missa, que é o mais importante dos tesouros, ei-los cheios de frieza e preguiça, invocando centenas de escusas frívolas. Suas indisposições, sua saúde delicada, os embaraços da família, a falta de tempo, o excesso de ocupações. Em suma, se a Santa Madre Igreja não os obrigasse, sob pena de pecado, a assistir à Santa Missa ao menos aos domingos e dias santificados, sabe Deus se visitariam jamais uma igreja ou dobrariam o joelho ante um altar. Ó vergonha! Ó, profunda miséria de nossos tempos infelizes, que estamos longe do fervor dos primeiros cristãos, os quais, como já disse, assistiam todo o dia à Santa Missa e recebiam o pão dos anjos. No entanto, não lhes faltavam afazeres, cuidados, ocupações. Mas a própria Santa Missa era para eles um auxílio para bem dirigir seus negócios e interesses espirituais e temporais. Mundo obcecado, quando abrirás os olhos para reconhecer tão palpável ilusão? Vamos, despertemos todos, e que nossa devoção preferida, a mais amada, seja assistir diariamente à Santa Missa e nela comungar, ao menos espiritualmente. Para alcançar tão santo resultado, não sei de meio mais eficaz que o exemplo, pois é uma máxima indiscutível que todos vivemos de exemplos, isto é, que tudo o que vemos feito por nossos semelhantes se nos torna acessível e fácil. Não poderás fazer, dizia a si próprio Santo Agostinho, o que fazem estes e aqueles? Tu non poteris quad isti est iste? Apresentarei, portanto, alguns exemplos interessantes de pessoas diversas e, por este meio, espero convencer todo o mundo. 1. Exemplos para excitar o sacerdote a celebrar cada manhã, salvo o caso de legítimo impedimento. Ó sacerdote de Cristo, procedei de tal modo que, antes de tudo, seja simples e pura a vossa intenção, que só tenhais a Deus em vista. Com esta finalidade, renovai ao menos mentalmente, antes de começar a Santa Missa, as 4 intenções assinadas anteriormente, e com vosso memento, depois de feita a aplicação devida, oferecei brevemente o sacrifício ao Altíssimo para os fins a que foi instituído, isto é, para honrar a Deus, agradecer-lhe, dar-lhe reparação e obter de sua bondade todos os bens. Ponde em seguida todo o cuidado, a fim de celebrar com o máximo de modéstia, recolhimento e atenção possível, calmamente, sem vos apressardes, mas empregando todo o tempo necessário para pronunciar bem todas as palavras, para executar integralmente todas as cerimônias com a gravidade e dignidade convenientes. Pois se as palavras não são bem articuladas e as cerimônias não são bem feitas, ao invés de excitar a piedade e devoção, tornam-se para os assistentes motivo de escândalo. Isto posto, todo sacerdote deve tomar a firme e constante resolução de celebrar todos os dias a Santa Missa. Se na igreja primitiva os leigos comungavam diariamente, é de crer com mais forte razão que os padres celebravam todos os dias.
Santo André dizia a seu perseguidor: ofereço diariamente a Deus o cordeiro imolado. Quodide emolo Deo agnum immaculatum. E São Cipriano, em uma de suas cartas: nós, sacerdotes, que cada dia oferecemos a Deus o sacrifício. Sacerdotes que sacrificam Deo quotidie imolamus. São Gregório Magno conta que São Cassiano, bispo de Narni, tinha o costume de celebrar a Santa Missa todos os dias e que seu capelão recebeu de Deus a ordem de dizer-lhe que fazia muito bem, e quão agradável lhe era a devoção do santo bispo, estando-lhe reservada grande recompensa no paraíso. Ao contrário, os padres que por negligência omitem a celebração da Santa Missa prejudicam imensamente a Igreja, de um modo que ninguém pode calcular. É bem conhecida a sentença do venerável Beda. O sacerdote que, sem um legítimo impedimento, omite a celebração da Santa Missa, enquanto lhe é dado, priva os pecadores de perdão, os justos de graça, as almas do purgatório de refrigério e socorro, toda a Igreja de imenso benefício, e, enfim, a si próprio de medicina e remédio. Onde encontrareis ladrão tão audacioso que de uma vez cometa um roubo de tal importância, como este padre que, omitindo sem motivo a Santa Missa, subtrai tão grandes bens aos vivos, aos mortos e a toda a Igreja? Múltiplas ocupações não constituem desculpa. O bem-aventurado Fernando, arcebispo de Granada, e ao mesmo tempo primeiro-ministro do reino, e portanto assoberbado de afazeres, celebrava ainda assim diariamente. O cardeal de Toledo comunicou-lhe que a corte lamentava que, com tantos negócios a atender, celebrasse diariamente. É justamente por isso, respondeu o servo de Deus. Já que suas altezas impuseram-me aos ombros fardo tão pesado, não acho, para manter-me, melhor sustentáculo que o santo sacrifício da missa, no qual vou aurir força e coragem para desempenhar minhas funções. Muito menos vale para escusar-me uma espécie de humildade como a de São Pedro Celestino. A ideia sublime que ele fazia deste mistério levava-o a abster-se de celebrar diariamente. Apareceu-lhe, porém, um santo abade e lhe disse severamente: e que serafim digno de celebrar encontrareis no céu? A escolha de Deus para ministros do santo sacrifício não recaiu sobre os anjos, mas sobre os homens, como tais sujeitos a 1000 imperfeições. Está bem que vos humilheis, mas celebrai diariamente, que é tal a vontade de Deus. No entanto, para que a frequência não diminua o respeito, esforçai-vos por imitar estes santos que se salientaram especialmente pela modéstia e devoção nos santos mistérios. O grande e ilustre arcebispo, São Herberto, celebrava com tão extraordinário fervor que parecia um anjo do paraíso. São Lourenço Justiniano ficava imóvel no altar. Seus olhos pareciam rios de lágrimas e seu espírito se empolgava todo em Deus. Entre todos, porém, distingue-se São Francisco de Sales. Jamais se viu um padre subir ao altar com mais majestade, respeito e recolhimento. Quando se revestia dos ornamentos sagrados, depunha e afastava todo pensamento estranho, e apenas punha o pé no primeiro degrau do altar, sua fisionomia, em que as refletia o recolhimento de sua alma, assumiu uma expressão toda angélica, que deixava encantados os assistentes. Mas como encontravam estes santos tantas delícias espirituais na celebração da Santa Missa? É que celebravam como se estivessem em presença de toda a corte celeste. Assim acontecia realmente a São Bonete, bispo de Clermont. Uma noite em que ficara sozinho na igreja, apareceu-lhe a Santíssima Virgem, rodeada de uma multidão de santos.
Alguns dentre eles perguntaram à augusta rainha quem devia celebrar a Santa Missa. Bonete, o meu servo bem-amado, respondeu ela. O santo bispo, ouvindo pronunciar seu nome, recuou assustado, buscando esconder-se, e a parede de pedra, sobre a qual se apoiou, por um grande milagre amoleceu. A forma de seu corpo aí ficou impressa, e ainda se pode ver. Sua humildade só lhe serviu para o tornar mais digno. Teve de celebrar em presença da Santíssima Virgem, com assistência de todos aqueles cidadãos do céu. Depois da missa, a Santíssima Virgem Maria deu-lhe uma alva de fulgente brancura e de estofo tão fino como não se pode encontrar nenhum comparável. Ainda hoje se venera esta alva como preciosa relíquia. Com que modéstia, pergunto-vos, com que recolhimento e amor não terá ele celebrado aquela Santa Missa? Se este exemplo, entretanto, vos parece por demais extraordinário, imitai então a conduta do glorioso São Vicente Ferrer. Diariamente ele celebrava a Santa Missa, antes de pregar a um inumerável auditório. Ora, duas coisas ele levava ao santo altar: uma soberana pureza de alma e uma extremada compostura exterior. Para conseguir a primeira, confessava-se cada manhã: e eis o que quisera de vós, ó sacerdote, que buscai a maior honra de Deus ao celebrar os santos mistérios. É espantoso que alguns empreguem meia hora lendo livrinhos em preparação ao santo sacrifício, enquanto que um curto exame e um ato de viva contrição sobre qualquer pecado da vida passada, se não houver outra matéria, bastar-lhe-ia para adquirir grande pureza de coração. Esta é a preparação mais perfeita que poderíeis fazer para a Santa Missa: confessar-vos o mais que puderdes, todas as manhãs. Bani todo escrúpulo, e não desprezeis o conselho que vos dou. Oh, que messe abundante de méritos amontoaríeis então! Como me agradeceríeis ao encontrar-nos a bem-aventurança eterna! Para alcançar a segunda disposição, São Vicente Ferrer queria que o altar fosse ornamentado com magnificência. Exigia extremo asseio nos paramentos e vasos sagrados. Confesso que a pobreza de muitas igrejas escusa-as de possuir paramentos ricos, bordados a ouro e seda. Quem pode, porém, dispensar o asseio e a decência convenientes? Zelo tão ardente pelos santos mistérios animava o seráfico São Francisco de Assis, que, apesar de seu amor à santa pobreza, queria os altares mantidos em perfeita limpeza e mais ainda os sagrados paramentos que diretamente servem ao divino sacramento. Ele mesmo punha-se muitas vezes a varrer as igrejas. São Carlos, em suas ordenações, mostra-se tão exigente em coisas que podem parecer mesquinhas minúcias, que na verdade é de admirar. Para terminar, a augusta Mãe de Jesus, nosso Deus, quis pessoalmente fazer-nos compreender esta necessidade quando, em uma aparição a Santa Brígida, disse: não se deve celebrar a Santa Missa senão com paramentos convenientes que inspirem devoção por seu asseio e decência. Missa dicinum debet nisi in ornamentis mundis. Antes de terminar este parágrafo, resta dizer algo a respeito do ministro que serve a Santa Missa. Em nossa época, dá-se aos meninos e a ignorantes este encargo, de que nem os próprios reis seriam dignos. Diz São Boaventura que é um mistério angélico, pois muitos anjos assistem ao santo sacrifício e servem a Deus neste santo mistério. A gloriosa Santa Matilde viu a alma de um irmão leigo envolta em deslumbrante claridade por ter se empregado com extremo fervor em servir em todas as santas missas que pudera. São Tomás de Aquino, o sol da escolástica, conhecia bem o valor inestimável deste ofício
de servir no divino sacrifício e não se dava por satisfeito se depois de ter celebrado a Santa Missa não ajudava a outra. São Tomás More, chanceler da Inglaterra, punha suas delícias nesta santa função. E certo dia, admoestado por um grande do reino, que lhe avisava de que o rei Henrique veria com desprazer ação tão pouco digna de um primeiro-ministro, respondeu: Não pode desagradar a meu senhor o rei, que eu sirva o senhor de meu rei, o qual é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aí está o bastante para confundir essas pessoas, às vezes até piedosas, a quem é preciso pedir e suplicar para que ajudem a Santa Missa, quando deveriam porfiar e apoderar-se do missal, a fim de ter a honra de desempenhar emprego tão santo que faz inveja aos próprios anjos e santos do paraíso. Importa, evidentemente, velar com cuidado para os que ajudam a Santa Missa sejam bem instruídos quanto a seu papel. Devem manter os olhos baixos, uma atitude modesta e piedosa. Cumpre-lhes pronunciar as palavras distintamente, docemente, em voz não baixa demais, que o sacerdote não os ouça, nem por demais alta, que incomode os que celebram nos altares próximos. Dever-se-ia outrossim excluir certos meninos muito levianos, que brincam e fazem barulho, e perturbam o recolhimento do sacerdote. Rogo a Deus que inspire aos homens prudentes dedicarem a este ofício tão santo e louvável. Competiria aos mais nobres e aos mais instruídos dar este belo exemplo. 2. Exemplos de vários príncipes, reis e imperadores. Os exemplos dos grandes causam, ordinariamente, muito mais impressão que a piedade, mesmo singular, de simples particulares, conforme o axioma vulgar. Conforme-se a terra ao exemplo do rei. Regis ad exemplum, totus compunito orbis. Ora, longa seria a lista que eu poderia desenrolar para animar a seguir o exemplo daqueles que assistiam todos os dias à Santa Missa. Citaremos rapidamente alguns. Constantino Magno não só assistia todos os dias à Santa Missa, mas quando partia em qualquer expedição, em pleno fragor de guerra e ruído das armas, fazia-se acompanhar de um altar portátil, no qual mandava celebrar diariamente a Santa Missa, e por este meio alcançou retumbantes vitórias. O imperador Lotário observava sempre a mesma prática. Em tempo de paz como de guerra, fazia questão de assistir todos os dias a 3 santas missas. O piedoso Henrique III, rei da Inglaterra, assistia do mesmo modo a 3 santas missas diárias para a grande edificação de sua corte. O Senhor recompensou ainda mais neste mundo com o feliz reinado de 56 anos. Mas, para expor à luz a piedade dos monarcas ingleses e sua assiduidade em assistir à Santa Missa, não é preciso remontar aos séculos passados. Basta considerar a grande alma de Maria Clementina, a piedosa rainha, cuja perda Roma ainda chora. Como ela se dignou dizer-me muitas vezes, punha todas as suas delícias em assistir ao divino sacrifício e todos os dias assistia a todas as santas missas que podia. Mantinha-se imóvel, sem almofadas, sem apoio, como uma estátua. E por essa devota assistência à Santa Missa, acendeu-se em seu coração amor tão ardente a Jesus hóstia, que se esforçava por assistir diariamente a 3 ou 4 bênçãos do Santíssimo Sacramento. Sua carruagem percorria a toda velocidade as ruas de Roma, a fim de permitir-lhe chegar a tempo nas diversas igrejas. E quantas lágrimas derramou esta santa mulher para mitigar a fome que tinha do pão dos anjos, fome tão veemente que lhe causava enlanguecimento noite e dia, porque seu coração se achava a todo instante transportado aonde estava este tesouro.
Deus permitiu, entretanto, que tão prementes instâncias não fossem atendidas. Permitiu-o para tornar mais heróico o seu amor, mais ainda, para torná-la mártir de amor. Assim, a meu ver, isso lhe acelerou a morte, como posso julgar pela última carta que me escreveu, já no leito de morte. É certo que, se lhe foi negada a comunhão frequente, não perdeu ela o mérito, pois não podendo satisfazer seu amor pela comunhão sacramental, buscava consolo na comunhão espiritual, que fazia não só na Santa Missa, mas renovava muitas vezes durante o dia, com grande contentamento de seu coração, seguindo o método indicado no capítulo anterior. Ora, dizei-me, este exemplo sublime não basta para rechaçar todas as desculpas dos que demonstram tanta preguiça em assistir todos os dias à Santa Missa e nela fazer a comunhão espiritual? Não me satisfaz, entretanto, que imiteis esta boa rainha com o fervor do vosso coração em desejar receber Jesus hóstia. Mas quisera que a imitasseis, ocupando vossas mãos nos trabalhos que tão frequentemente ela efetuava, a fim de prover de objetos do culto as igrejas pobres, exemplo seguido em Roma por muitas damas nobres que se consideravam felizes em trabalhar com suas mãos nos vários paramentos destinados às igrejas. E fora de Roma, conheço uma grande princesa, ilustre tanto por sua piedade como pelo nascimento, que assistia todas as manhãs a várias santas missas e ocupava suas damas nos trabalhos destinados ao altar, a ponto de enviar caixas cheias de corporais, manustérgios e outras peças semelhantes aos missionários e pregadores, para que distribuam às igrejas pobres, a fim de que o divino sacrifício seja oferecido a Deus com toda a pompa, decência e solenidade adequadas. Terminamos este parágrafo com o exemplo de São Venceslau, rei da Boêmia, que todos devem imitar, se não em tudo, ao menos na medida do possível. Este santo rei, não contente em assistir diariamente a muitas santas missas, de joelhos sobre o chão duro, e de servir aos padres no altar, com mais humildade que um seminarista, presenteava ainda as igrejas com as joias mais preciosas de seu tesouro e as mais ricas tapeçarias de seu palácio. Costumava, além disso, confeccionar com suas próprias mãos as hóstias destinadas ao santo sacrifício. Para este fim, e sem receio de diminuir sua dignidade real, com suas mãos feitas para empunhar o cetro, cultivava um campo, conduzindo a charrua, semeava o trigo, fazia a colheita, depois moía os grãos, peneirava a farinha, preparava e cortava as hóstias e as apresentava, com o mais profundo respeito aos sacerdotes, para que as convertessem no corpo do Salvador. Ó mãos dignas de São Venceslau, de empunhar o cetro da terra inteira! Qual foi, porém, a recompensa de tão terna piedade? Permitiu Deus que o imperador Otto I concebesse, pelo santo rei, tal benevolência que lhe concedeu o privilégio de gravar em seu brasão as armas do império. A águia negra sobre fundo branco, favor nunca obtido por nenhum outro príncipe. Deste modo, por intermédio do imperador, quis Deus recompensar a grande devoção de São Venceslau ao sacrifício da Eucaristia. Magnífica, porém, foi sua recompensa no céu, quando, por um glorioso martírio, obteve uma bela coroa de glória eterna. E assim, graças a essa afeição profunda à Santa Missa, ele foi duplamente coroado neste mundo e no outro.